que fazer. Não tem muito o que fugir. Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então, sobre o projeto de extensão. Se você ainda não fez projeto de extensão, não aparece para você ainda, mas em algum momento vai aparecer, tá? O projeto de extensão, gente, ele é um trabalho, aparece assim, ó, projeto de extensão, aqui é a dependência dela, porque ela era do ano passado e ela não fez o ano passado, tá? O projeto de extensão, ele é obrigatório, todos os cursos tem que fazer, todo o curso de nível superior tem que fazer, ele faz parte do tripé ensino, pesquisa e extensão da universidade, tá? Então, ensino é o que vocês têm mesmo de aula, pesquisa, ele entra como projeto integrado, TCC, ou entra como projeto pedagógico, práticas de ensino, depende do curso, tá? E o projeto de extensão entra como projeto de extensão mesmo. O que seria esse projeto de extensão? O objetivo dele, ele é uma parte prática do curso. O objetivo é que você pegue os conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui na faculdade e apliquem de forma prática com a comunidade, em algum lugar da comunidade, tá? Vocês podem escolher o local, na verdade, ele orienta no projeto alguns locais, a gente vai ver isso, mas você pode escolher dentro daqueles locais que ele colocou, o local que você quer aplicar, tá? Então, você vai pegar seu conhecimento teórico e vai aplicar esse conhecimento teórico em algum local que você escolha, tá? No próximo da sua casa, onde você queira, tá? O local que você trabalha, a gente já vai ver alguns exemplos. Bom, o projeto de extensão, ele traz aqui, né, para vocês, teleaula, tá? São 3 teleaulas, 3 vídeos aqui, onde ele vai falar sobre esse projeto de extensão, o que é? Explicar, tá? É o que eu falo aqui para vocês também. Eu faço uma parte resumida. Ele dá mais detalhes. Então, você pode, depois, você assistir esses 3 vídeos, que é importante, e aí você aumenta o conhecimento sobre o projeto de extensão, tá? No quadradinho de portfólio, a gente vê aqui a data de entrega, tá? Eu vou clicar aqui em portfólio, porque é mais fácil a gente identificar. Isso é muito importante, gente, ó. Informações adicionais, tá? Data de realização. Começou no 18 de agosto e ele vai ter a 28/10 para ser entregue, tá? O professor de vocês, o tutor de vocês, vai corrigir. Ele vai corrigir até 17/11, ele tem como retornar para você. E depois ele vai entrar o período de recuperação, vai abrir novamente para você enviar. Se você enviou a primeira vez, ele vai te dar um feedback, um retorno e falar assim, olha, tá faltando isso, 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 a sua nota é essa. Se você achar necessidade, por exemplo, sua nota, o mínimo que você tem que tirar é 6 mil, vale 10 mil pontos. O mínimo que você tem que tirar são 6 mil pontos. Se você não alcançou os 6 mil pontos, você tem que refazer. E aí vai ficar aberto do dia 18/11 a 25/11. Igual tá aqui, ó. Tá aberto para ser enviado. Ó. Você escolhe o arquivo e envia. Tá? Quando chegar no dia 28/10, 29/10, isso aqui vai fechar. Você não vai conseguir enviar mais. E aí você vai enviar só no período de recuperação. Se você não conseguir enviar até a 28/10, você pode enviar no período de recuperação a sua primeira vez. Mas você não vai ter feedback para corrigir. Se tiver alguma coisa errada, não tem o que fazer, tá? Então, vale a pena vocês entregarem do jeito que tiver. Ah, você sabe que não está legal, mas envie assim mesmo até a 28/10, que você vai ter um feedback do seu tutor. E aí, depois da recuperação, ele vai corrigir, e até dia 8 de dezembro, vocês têm um feedback final, com nota final de como está o seu trabalho, tá? Aqui estão os arquivos, manual extensionista. Esse manual, ele traz informações, tá? Do que você precisa fazer também, tá? Traz explicando para você sobre o PDCA, que é uma forma de organizar o seu trabalho, de planejamento do seu trabalho. Traz o relatório final também, tá? Mas aqui eu tenho o arquivo de cada um desses 3 documentos que ele fala aqui também, tá? Ele vai explicar cada um deles e ele fala sobre 3 documentos, principalmente aqui no final. Para ajudar a sua organização, serão disponibilizados os seguintes documentos: carta de apresentação, o template e relatório final. Gente,
A carta de apresentação, deixa eu ver aqui. Ó, a carta de apresentação, ela não é obrigatória e não precisa ser entregue, tá? Na verdade, não precisa nem ser realizada se você não quiser. O objetivo da carta de apresentação é que, por exemplo, você resolveu aplicar o seu trabalho numa igreja. E aí você você quer entregar algum documento para mostrar para as pessoas que você vai encontrar lá, né? Sei lá, o pastor, o padre, seja quem for, que é um trabalho obrigatório da escola. Então, você pode entregar essa carta de apresentação, tá? E aqui você vai colocar a data, você vai imprimir e vai preencher à mão. Ou pode preencher aqui no Word também, que ele apresenta para você no Word. Aos cuidados da direção, seja ela quem for, aqui ele está explicando sobre o que é, né? De acordo com a resolução, tal, para a extensão ele é obrigatório, aos cursos. Informamos que o discente é você, o aluno, coloca teu nome, o número da sua matrícula e o seu curso. Tá? Aqui está falando bem claro, ó, esclarecemos ainda que o projeto de extensão não gera vínculos empregatícios de qualquer natureza com a parte concedente. Então, na verdade, estamos falando que, assim, você vai lá aplicar o projeto, mas você não vai receber nada. Por isso, faz parte do trabalho. E aí já tem aqui assinada a direção aqui acadêmica, tá? Essa parte aqui é o termo de autorização. Se ele quiser te autorizar, ele pode preencher aqui, né? Ou você preenche tudo aqui e ele assina autorizando o seu trabalho lá, tá? Meramente formal. Se caso você for escolher um lugar para você aplicar, por exemplo, você vai aplicar no salão de beleza que você vai, ou na sua empresa, e você já conhece, você não precisa entregar essa carta de apresentação, tá bom? Aí tem mais 2 relatórios aqui, gente. Tem o template, PDCA. Fechou. Peraí. Espera só um pouquinho, gente. Eu demoro muito para mexer e ele fecha. O template PDCA, que todos os arquivos vão abrir em Word para você, tá, gente? Esse template PDCA é uma forma, eu vou explicar para vocês o que significa esse PDCA, né? Que é planejamento, do, que é plan, né? Que é em inglês, do, que é fazer, em inglês, né? Que é o D. O C, deixa eu colar aqui que eu não me lembro mais. Acho que é o check. O C é o check, que é checar se está tudo certo. E o A é action, que é de ação, é o você realizar, tá? É uma forma de você realizar, de você planejar a sua ação. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Só que eu vou dizer para vocês que isso aqui não é obrigatório. Isso aqui não deve ser entregue, tá? Quando você abre o projeto de extensão, você vai ver que existe só o campo de um arquivo para ser entregue. E esse arquivo que tem que ser entregue, ó, você vai colocar um arquivo só. Esse arquivo que tem que ser entregue é o relatório final, tá? E somente o relatório final. No manual, ele fala sobre isso, tá? No manual, quando você lê, ele fala que o único que deve ser entregue, também lá na escrita ele fala sobre isso também. O único que deve ser entregue é o relatório final. Ó, esse documento incubatório e realização de atividades importantes, esse documento deve ser entregue em seu ambiente virtual. Tá? Ó, o template. Esse template não precisa ser entregue, tá? E a carta de apresentação também não precisa. Então, é importante vocês terem a ciência, tá? Mas vamos lá. Vamos entender como é que funciona, então, esse relatório final aqui, que é o mais importante. O relatório final, gente, você vai entregar em Word mesmo. Você vai preencher aonde deve ser preenchido e vai entregar em Word mesmo, tá? Então, aluno, coloca o seu nome lá, coloca o seu RA, o seu polo. Aqui, o que está em preto, você não vai apagar, ele não apaga. Tá? No caso aqui,
o seu curso, falando o que é o programa de extensão, tá? Aqui, finalidades e motivação, ele vai explicar qual é a finalidade e vai trazer algumas informações importantes. Uma das informações que ele vai trazer é os conteúdos programáticos que você deve abordar nesse seu trabalho, nessa parte inicial. Então, por exemplo, os conteúdos programáticos sugeridos para correlacionar ações são qualidade de vida, aqui no caso dela, atividade física e saúde, psicomotricidade, cultura corporal de movimento, tá? Tem uma aluna que, esse projeto foi desenvolvido no semestre passado, teve uma aluna que ela fez na empresa dela sobre ginástica laboral. Então, lá na empresa dela, ela percebeu que eles trabalham muito sentado, né, na parte administrativa, e ela falou assim, poxa, seria tão bom ginástica laboral, porque ela teve aula de ginástica laboral, a importância da ginástica laboral, e seria tão bom a gente parar 10 minutos por dia, levantar, fazer um alongamento, né, aprender a fazer alongamento, né, durante o trabalho, e a gente mesmo pode fazer durante o trabalho para poder, né, aumentar a circulação sanguínea da perna, levantar um pouquinho, melhorar, né, a questão do fortalecimento de membro superior, de punho. E aí, o que ela fez? Ela identificou esse problema, que não tem essa ginástica laboral, não tem ninguém para orientar, e ia ser importante porque ela teve isso na faculdade. Na disciplina de qualidade de vida, vai falar um pouquinho sobre a ginástica laboral e atividade física e saúde, então atividade física para promover saúde. Então, ela foi e ela pensou, poxa, então eu vou falar com o pessoal do RH. Então, ela propôs para o pessoal do RH dar aula, dar uma palestra para eles sobre a importância da ginástica laboral, tá? Então, já vou chegar nesse objetivo aí. Então, o mais importante é você olhar os conteúdos que está colocando aqui e você pensar, desses conteúdos que eu ministrei, que eu aprendi, qual deles eu posso aplicar na prática? Depois, aqui também, ele vai trazer o quê? Os locais que poderão ser aplicado esse projeto seu, tá? Essa parte prática. No caso aqui, ele fala que pode ser aplicado em parcerias com prefeitura, atuação em unidade básica de saúde, associação de bairros, clínica de saúde privadas, centro de saúde, spa, salão de beleza, centro estético, casa de repouso, e etc. Escolas, templo religioso, creche, etc. ONGs, tá? Então, você vai ver qual o local que você pode estar aplicando esse seu projeto. No caso, ela foi aplicar na empresa que ela trabalhava mesmo, e aí entrou, né, como entrou aqui, clínica de saúde públicas e privadas, tá? Que foi uma clínica de saúde que ela trabalhava. Então, entrou aqui. Bom, aqui, isso aqui é muito importante para vocês olharem, tá, gente? Para direcionar onde você vai aplicar, o que você vai aplicar. Aqui são as competências que vai te promover, tá? Ó, promover ações de sustentabilidade para a comunidade, né? Para você estar trabalhando direto com a comunidade. Aqui é o perfil, né, do profissional de educação física. Aqui é os objetivos. Aqui são os conteúdos que está relacionado a essas disciplinas, tá? E aqui tem algumas referências bibliográficas que você pode estar lendo para você embasar a sua parte prática que você vai trabalhar. Então, por exemplo, essa aluna, ela trouxe para o PSH o que é ginástica laboral, a importância, o que ele traz de benefício. Então, por exemplo, ela poderia estar lendo algum livro desse ou procurar artigo na internet que fala sobre a ginástica laboral para ela preparar a aula dela, tá? Depois, ela fez uma parte prática. No outro dia, ela fez a parte prática. Acho que foram 2 dias de parte prática que ela mesma aplicou para os alunos, para os funcionários ali da área dela. Então, o pessoal da RH viu e depois ela pegou um feedback e trouxe para o pessoal da RH o que eles acharam. Então, ela precisou de artigo, livro, para poder o quê? Preparar essa parte prática, que ela ia aplicar, né? Toda a parte prática, toda a parte teórica para o pessoal da RH. E agora, finalmente, vocês vão começar a escrever o relatório final, tá? É só aqui a partir da página 3 que vocês vão escrever a parte final, tá? Vamos ler aqui, ó. Aluno e aluna. Após realizar as suas atividades de extensão, após realizar, tá?
é necessário que você formalize enviando esse relatório final a ser avaliado junto ao ambiente virtual. E também para você poder comprovar sua atuação. Para o preenchimento, busque as anotações junto ao template PDCA, para auxiliar na apresentação das atividades envolvidas. O que ele está falando? É o seguinte, olha, depois que você fez, você vai escrever esse relatório final. Antes de você fazer, ele orienta que você utilize o template para você se organizar. Mas o template não é obrigatório, você pode fazer se você quiser. Mas vamos pegar as ideias do template para você saber como é que você pode estar se organizando, tá? O template fala o seguinte, ó. O template, ele fala lá, põe seu nome, né? Ele traz algumas informações importantes que tem a mesma coisa que tem no relatório final lá, né? Como os locais que você tem que preencher, né? Os conteúdos obrigatórios, né? Ele fala, traz bastante informação aqui, tá? Mesma coisa que lá. Mas aqui, olha, ele começa a falar. Lembrando que o template são 4, é uma forma de organização. O primeiro é o pleno, que é o planejamento. Ele está te orientando ao planejamento, tá? A primeira coisa que ele fala é o seguinte: antes de definir sua proposta, explore os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, tá? E está até aqui o site da ONU. O que acontece, gente? A ONU, ela desenvolveu 17 objetivos sustentáveis para que a gente possa pensar em melhorar o de trabalho nosso, tá? Esses 17 objetivos sustentáveis, ele quer que você escolha o seu objetivo de acordo com esse. Antes da gente falar de objetivo, eu quero falar um pouquinho para vocês a importância de vocês, para vocês pensarem no objetivo, tudo começa com um problema, tá? Então, qual é o teu problema? Por exemplo, essa aluna viu lá que eles ficam muito tempo sentados, eles não têm nada, quer dizer, alguém que possa orientar eles, poder um momento onde eles podem levantar, algo orientado para melhorar a questão de circulação sanguínea, né, de atividade física para melhorar a saúde deles. Então, é importante que tenha isso. Então, a gente ficou um problema. E aí, ela trouxe um objetivo. Vou propor aí, falar um pouquinho da ginástica laboral, como uma proposta para melhorar ou solucionar esse problema. Eu tive uma outra aluna que ela falou, o dela, acho que era marketing digital, se eu não me engano, o curso dela, marketing digital. E aí, ela identificou que no salão de beleza dela, só tinha a parte de cabelo, que é onde ela fazia, que era corte, pintura. E lá onde eles estavam, era um grande, tinha espaço maior. E aí ela queria, na verdade, ela viu que, na verdade, a, a cabeleireira, ela estava com problemas, né? Falou assim, nossa, poucos clientes, porque tinha somente um trabalho. E ela falou assim, olha, eu quero conversar com você a importância de você ampliar isso aqui, né? Você tem outros locais onde você pode ou alugar a sala, ou trazer uma outra atividade aqui que possa chamar mais cliente. Então, você pode abrir uma sala, por exemplo, de estética corporal, trazer também a manicure, né? E ali, seus clientes podem ser cliente deles e o deles pode ser o seu. E aí tem outras formas de você trabalhar. Você pode estar alugando a sala, ou você pode estar ganhando em relação à porcentagem em cima do trabalho que eles receberem, e aí você vai aumentar a quantidade de clientes, né? E você vai aumentar a rentabilidade, o lucro, tá? E aí ela pensou nesse problema, que estava sendo pouco. O problema dela que a gente ficou é isso, né? Então, o lucro da pessoa era pouco, tendo dificuldades. Então, a gente pode aumentar essa questão aí de lucratividade, aumentando a quantidade de serviços dentro daquele local, tá? Esse é o objetivo dela. E aí, ela foi, então, com esse objetivo, ela desenvolveu, já pensou no objetivo, é só vocês clicarem aqui, pegarem aqui, ó, e colocar isso aqui no seu navegador. Igual eu tô colocando aqui, tá? Se vocês não forem pegar o template, por exemplo, vocês podem colocar lá no Google ONU, objetivos, ó, ONU, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tá vendo? Já aparece aqui.
Aqui é a agenda, né? Peraí, deixa eu voltar lá para... Aqui, ó. É a mesma página, tá? Ó, a mesma página. Você encontra, tá bom? E logo aqui embaixo, ele vai aparecer esses 17 objetivos. Então, tem, ó, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico. Então, por exemplo, o caso da minha aluna, da ginástica laboral, está envolvido, por exemplo, em saúde e bem-estar. O caso da aluna de marketing digital está relacionado ao trabalho decente e crescimento econômico. Ou também ela poderia estar relacionando a inovação e infraestrutura, né? Não, inovação no caso, né? Ou parcerias e meios de implementação, se fosse fazer parcerias. Ah, mas eu acho, se não me engano, ela colocou o 8. Então, como é que vai ser feito? O caso da minha aluna, saúde e bem-estar, tá? Então, eu vou ver aqui, olha. Garantir o acesso à saúde, qualidade de vida e promover o bem-estar para todos. Então, eu vou pegar aqui o meu objetivo, eu posso colocar aqui no meu template, tá? Que ele está falando aqui, né? Que eu tenho que colocar. Eu posso pegar e colocar aqui no meu template. O objetivo desse trabalho está relacionado ao... É o 3, né, gente? Deixa eu ver aqui. É o 3, saúde e bem-estar. Ao objetivo 3 da ONU. Saúde e bem-estar. Já que temos como... Opa, peraí. Que temos com intuito apresentar a ginástica laboral como prevenção e promoção da saúde do trabalhador, por exemplo, tá? Eu inventei aqui, botei um rápido aqui na minha cabeça. Mas é importante que você façam isso. Lá no seu relatório final, você vai ver que existe essa parte, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó. Primeira descrição da ação dos resultados alcançados. Relação ao final que vocês vão entregar. Métodos, objetivos de desenvolvimento sustentável aderente a esse projeto. Campo obrigatório. Busque no seu template quais metas você selecionou como aderente ao seu projeto, conforme cada objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização Nacional da ONU, o que você explorou no seu planejamento. Então, é aqui que você vai colocar qual seria ele, tá? Então, no caso aqui, a meta seria, então, o que eu coloquei aqui, saúde e bem-estar. Mas não foi? Peraí. Isso foi agora. Foi. Saúde e bem-estar, tá? No caso, então, da minha outra aluna, que eu falei para vocês, que for de marketing digital, eu, se não me engano, ela colocou isso aqui. Ó, promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Foi isso mesmo, tá? Ela incluiu isso daí, falando que é importante, que seria tá relacionado porque vai apresentar uma proposta de aumentar a lucratividade e aumentando a quantidade de serviço oferecido naquela empresa.
tá? Então, você vai relacionar um dos objetivos sustentáveis, um desses, ao seu objetivo, que você tem que colocar, tá? Isso é muito importante, viu, gente? Se vocês não fizerem isso, ela vai tirar a sua pontuação. Não pode simplesmente colocar seu objetivo e acabou, não. Tem que colocar o objetivo relacionado à meta da ONU, tá? Bom, continuando aqui no template, então, no ponto de primeiro lá, que é o P de planejamento, aqui tem umas perguntas onde você pode fazer para ver se você está no caminho certo, tá? Depois vocês dão uma lidinha lá. Aí, no próximo, que é o do, é o fazer, eu até coloquei um exemplo aqui. O do, ele é o fazer. O fazer, ele é como que você vai realizar o seu trabalho. Aqui eu dei um outro exemplo, né? Eu tive um aluno que ele estava na licenciatura de Educação Física e ele, durante o estágio do ensino médio, ele descobriu que a turma lá não sabia nada de capoeira. Então ele falou, nossa, né, é um problema, os alunos vão se formar e não sabem sobre a capoeira. Esse é o problema dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a capoeira e ter uma parte teórica, uma parte prática, né? E aí, o objetivo sustentável dele foi educação e qualidade, foi 4, tá? Então, ele relacionou a educação e qualidade. No planejamento dele, no plano aqui, o que ele colocou? Primeiro teve uma aula teórica sobre capoeira, o que era capoeira. Depois teve uma aula prática sobre a capoeira, eles experimentaram a capoeira, brincaram a capoeira, jogaram, né? E depois eles fizeram uma roda de bate-papo para discutir sobre a discriminação racial e a capoeira, que foi bem legal. Eu estive lá e ouvi, foi bem bacana. Onde falou sobre da onde veio, as origens, que é africano. Então, muita gente tem um preconceito ainda da capoeira, porque da questão dos negros, e etc. Discutiu sobre isso, foi bem bacana. E aí você vai planejar. Quantas aulas você vai ministrar? A minha aluna do ginástica laboral, ela deu uma aula, uma palestra teórica para o professor da RH, falando o que era ginástica laboral, os benefícios, como é que se podia ser implantado, o que seria a atividade na prática. Depois ela aplicou 2 vezes na prática para os colegas dela, para o pessoal ver, e depois ela fez umas perguntas para os colegas, fez o feedback e se reuniu de novo com o pessoal da RH dando feedback. Tá? Então, se eu não me engano, foram 4 momentos. Né? Então, como é que vai ser sua organização? Como é que você vai aplicar essa parte prática? É isso que é o do. Depois o check, na verdade, é umas perguntas aqui. Como é que você fez, né? Se está tudo certinho mesmo no seu planejamento, né? E finalmente ação. Aqui você vai escrever como é que vai ser a sua ação, como é que você vai fazer em forma prática, tá? Isso aqui, gente, aqui é a referência bibliográfica que você utilizou para você realmente fazer o seu trabalho. Isso aqui é o PDCA, é para você se organizar, é uma forma de organização. Josi, mas eu não quero usar isso aqui. Eu sou obrigada? Não, eu falei, não é obrigatório. Você pode vir direto aqui no seu relatório final, que esse sim é obrigatório, tá? Então, vamos lá no relatório final. Falei para vocês que a primeira parte, vocês gritaram a meta. Depois, o local da realização. Que local que você fez? Então, no caso, aqui do meu colega, foi uma empresa privada de saúde pública, tá? A duração. Aí você vai escrever quanto foi. Foram 3 horas em 3 momentos diferentes, ou durante 3 dias, você vai escrever, durante 3 dias foi realizado 1 hora de atividade, ou, sei lá, 1 hora, foram 3 dias de intervenção, 4 dias de intervenção. Primeiro foi 1 hora com o pessoal da RH, onde se apresentou isso. Aqui você vai escrever a duração, tá? Não precisa entrar muito em detalhe aqui. Aqui é mais para saber quanto que durou. Vocês podem, inclusive, fazer um cronograma, uma tabela, se vocês quiserem, tá? Primeiro momento, o que aconteceu, quantas horas foram, e assim por diante, se quiser, se não descreve, tá? A descrição do que realmente foi realizado é no resultado da ação. Aqui você vai escrever. No primeiro momento, vai escrever como se tivesse realizado. Todos os detalhes da realização. No primeiro momento, aconteceu isso, foi feito isso, foi desgraçado.
do tempo, o segundo momento foi uma semana depois, ou foi no dia seguinte, foi realizado isso, e vai escrever aqui o que aconteceu, tá? Na parte de cima que eu pulei, caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado? Ah, sim, eu mudei, eu planejei 3 dias, dei 4. Planejei 4, dei 3. Ou não, não houve mudança, tudo que foi planejado foi realizado. É o que vocês vão colocar aí, depende do seu trabalho. Conclusão. E aí? Que conclusão que você chegou? Aquilo que você planejou, você realizou? Foi você conclui o quê? Que foi bom, né? Realizar o objetivo que você teve lá, inicial. Lembra que sempre o objetivo, a gente conclui o nosso objetivo. O objetivo que você teve lá, ele foi alcançado? Você acredita que foi passado? E aqui, depoimento, se houver algum depoimento. Às vezes você acaba de fazer, as pessoas vêm falar, nossa, que legal, gostei bastante, nossa, que bom, né? E aí você tem um depoimento aí, tá? Essa parte aqui, gente, eu diria para vocês que é a terceira parte mais importante aqui. A primeira parte que eu falei para vocês é essa aqui. É o seu objetivo junto com a meta da ONU, sustentável da ONU. Tem que ter, tá? O segundo é o momento da resultado da ação, que precisa ser aplicado, bem escrito, né? Contando o que aconteceu. E aqui é a terceira parte que eles pegam no pé bastante, tá? Campo obrigatório. Relate em no mínimo 15 linhas, gente, grava isso aqui, ó, 15 linhas. 15 linhas não são 14, não são 10, são no mínimo 15. Sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito. Evite plágio. Questões norteadoras. Aqui tem umas questões que ele escreveu para você pensar, para você escrever o seu texto. Não é para fazer pergunta e resposta, pergunta e resposta. É um texto que você vai escrever de no mínimo 15 linhas. Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas com a atuação das ações extensionistas? Você identificou melhoria, resolução do problema identificado? Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Então, você vai escrever. As ações foram muito... o projeto de extensão foi muito importante para mim, porque eu consegui vincular a teoria com a prática, onde eu peguei o conteúdo aprendido em sala de aula e apliquei, planejei, né, e apliquei no momento da extensão. Então, foi muito importante para o crescimento profissional. Identifiquei que o objetivo colocado, ele foi alcançado, porque eu pude falar sobre assuntos, as pessoas tiveram feedback, e assim por diante, tá? Vocês vão escrever lá durante 15 linhas, beleza? Ao escrever seu texto, evite deixá-lo de forma de respostas de questões norteadoras. Relate sua experiência em forma de texto destativo e justificativo. Então, você vai colocar lá bonitinho, montando seu texto ali, tá? Depois, depoimento da instituição participante. Então, é obrigatório. Vou colocar um depoimento lá, do gestão, sei lá, de alguém que participou, um feedback da ação que você teve. O que eles acharam? Referências, campo obrigatório. Aqui nas referências bibliográficas, você pode colocar ou as referências que ele colocou para você aqui, caso você viu, ou qualquer outra referência que você utilizou, tá? Mas é importante colocar aqui algumas referências para mostrar que você utilizou referências para montar a sua ação, tá bom? E, finalmente, último ponto, autoavaliação. Aqui você tem umas questõezinhas onde você vai se autoavaliar. Então, você vem aqui, né? Vê a pergunta lá e coloca lá um xizinho aonde você acha que você merece ponto. Sugestão, coloque 10 para tudo, né? Para você se autoavaliar. Tá? E aqui é sugestão, se tiver alguma sugestão, que não é obrigatório. Então, é isso, gente. O relatório final, ele não é problemático. Só precisa ser bem pensado para ser colocado. Lembrando que essa primeira parte aqui, ó, do relatório final, você vai colocar o seu nome, RA e polo. Depois, essas partes escritas você não vai apagar, porque não apaga mesmo, tá? E aí, quando começa aqui na página 3, né, o relatório final, você vai começar a colocar. Primeira parte, seu objetivo com o objetivo sustentável da ONU, a meta da ONU. Tem que colocar qual que é, tá?
aí o local da empresa e assim por diante. Resultado da ação. É uma pergunta que não quer calar. Todo mundo pergunta para mim, professor, eu não vou ter tempo de aplicar, eu posso fazer como se eu tivesse aplicado? Pode. O professor não vai saber se você não aplicou ou não. Mas cuidado na hora de você colocar o seu resultado aqui, né? Não põe algo assim maravilhoso, né? E tenta descrever alguma coisa que você imaginou, descrever aquilo que você imaginou que poderia ter acontecido, tá? E aí, não esqueça dos 15 linhas, no mínimo, para você fazer o teu texto, não copie em lugar nenhum, faça bonitinho seu texto lá, tá? E aí, isso aqui vai salvar em Word mesmo e vai lá enviar no seu portal aqui e hoje mesmo. Salve e envia lá, tá? E é só isso. Presta atenção. É só essa parte aí. Não é nada complicado. Você só precisa pensar, sentar, pensar em alguma coisa que você vai aplicar, pensar em algum conteúdo onde você aplicaria, né? É, a sua parte prática aí. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Do projeto de extensão? Alguém quer fazer pergunta? Não? Tá tranquilo? Por enquanto, sim, né? Vou parar a gravação aqui, para não ficar muito longo.